A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro informou à CNN que vai entregar as armas do ex-presidente à Polícia Federal na segunda-feira. Informação obtida com exclusividade pela CNN Brasil. Os advogados me disseram hoje que o ex-presidente tem 8 armas para serem entregues. O ministro Alexandre de Moraes havia dado um prazo de 48 horas para que a entrega ocorresse, além de determinar a cassação do porte de arma e o certificado CAC do ex-presidente, que segue em prisão domiciliar. Para entender esse contexto, a gente traz agora para a nossa conversa ao vivo a repórter Luciana Amaral com mais informações. Lu, por favor, vamos recordar a nossa audiência sobre o que levou o ministro Alexandre de Moraes a tomar essa decisão? Vamos lá, Tainá. Muito boa tarde, quase já boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui neste sábado. Bem, as armas do Bolsonaro voltaram a ficar em foco, de certa maneira, desde que uma pistola em nome do Bolsonaro foi apreendida em uma blitz policial aqui no DF. Foi apreendida com um funcionário que fazia a segurança do ex-presidente e ele estaria, então, levando essa arma para manutenção. Essa arma acabou sendo apreendida numa blitz e daí em diante, é claro, houve questionamentos em relação a quantas armas Bolsonaro tem em casa e a situação delas. Então, o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo no Supremo, acabou analisando esse assunto e essa decisão, então, também da apreensão das armas acabou sendo dada na mesma decisão de ontem, em que ele mantém a prisão domiciliar humanitária de Bolsonaro, humanitária por conta de questões de saúde. Ele que estaria em regime fechado, mas está podendo cumprir a sentença em casa aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal. Então, Moraes, na decisão, conclui que não ficou comprovado uma falta grave por parte de Bolsonaro em relação a essas armas, em relação a esse cumprimento da prisão domiciliar. Mas ele considerou ser incompatível que Bolsonaro continue com a posse delas em casa. E essa decisão foi fundamentada, entre outros pontos, em uma manifestação da PGR, que é a Procuradoria-Geral da República. A PGR diz que a condição jurídica do ex-presidente impede a manutenção do registro de armas. Isso porque o parecer ali do Gonê ressalta que a posse do armamento exige uma série de comprovações, entre elas comprovação de idoneidade, então, portanto, que a pessoa não tem nada contra ela ali, que acuse ela, que não permita ter arma em casa, também que tem que ter certidão negativa de inquéritos ou processos criminais, requisitos, portanto, que acabaram deixando de ser atendidos diante dessa condenação de Bolsonaro pelo STF na trama golpista. Além de confirmar a apreensão dessa pistola que acabou sendo detectada numa blitz policial, agora, no mês passado, Moraes determinou a revogação do porte de arma e do certificado de registro de CAC, que é aquele registro para caçador e também colecionador. Então, além da cassação desses registros, a apreensão das armas, fora essa pistola já detectada na blitz, tem outras também em seu nome, ainda carabinas, fuzis e espingardas. A defesa deve apresentar tudo isso em até 48 horas. Na mesma decisão, Moraes manteve a prisão domiciliar humanitária de Jair Bolsonaro, ele que vem progredindo em relação à sua condição de saúde, mas que ainda tem uma série de problemas e por isso, então, foi concedida essa manutenção. Quem passou hoje mais cedo na casa do Bolsonaro, visitando o pai, foi Carlos e Flávio Bolsonaro. Isso de acordo com o Carlos, numa publicação nas redes sociais. Então, com visitas muito limitadas, Bolsonaro, por enquanto, segue em casa e agora vai ter o restante das armas apreendido. Tainá, volto contigo. Obrigada pelas atualizações, Luciana. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai comemorar o aniversário de 250 anos do país num comício em Washington. Vamos convocar a nossa correspondente, Mariana Giangiacomo, com todos os detalhes
do que deve representar o encerramento das celebrações nos Estados Unidos, Mariana. O que esperar do discurso do presidente Donald Trump, que está previsto para acontecer por volta das 11 horas da noite, horário de Brasília? Isso, Tainá, eu espero que o calor dê uma trégua até lá, porque o discurso vai acontecer aqui pertinho de onde eu estou, no National Mall, onde acontece também uma feira comemorando os 250 anos da independência dos Estados Unidos, e Donald Trump já prometeu que vai falar bastante. Ele disse que vai falar muito, vai fazer um discurso bem longo, justamente para provar para todo mundo que ele pode fazer o que ele quiser. Então, Tainá, uma forma de Donald Trump calar os críticos, né, aqueles que dizem que ele não tem disposição, vigor para ser presidente dos Estados Unidos. E ele disse também que esse discurso de hoje à noite vai ser o comício mais espetacular que ele já fez, assim que Trump está criando a expectativa para essa fala no 4 de julho. E, Tainá, isso está sendo muito criticado pela oposição, democratas acreditando que Donald Trump está tentando sequestrar o 4 de julho, porque essa é uma data que é muito importante para os americanos tradicionalmente. Tradicionalmente, os americanos comemoram o 4 de julho, não é aquele feriado, sabe, que as pessoas pegam folga, mas nem sabem por que estão de folga. Aqui as pessoas realmente levam a sério. E nesse ano eu percebo que é um país que está polarizado, e essa polarização ficou evidente, porque a gente tem a oposição acusando Trump de sequestrar a data, de tentar fazer um uso político do 4 de julho. Ele mesmo fez ali uma nova para criar os eventos em comemoração ao 4 de julho. Já existia, na verdade, em 2016, sob Barack Obama, o Congresso tinha criado uma comissão para planejar 250 anos da independência. Donald Trump, quando assumiu o mandato aqui de novo, o segundo mandato aqui na Casa Branca, disse que queria algo melhor, algo mais rápido. Então, uma outra organização foi criada para fazer esses eventos, não só essa feira onde eu estou hoje, mas também os eventos que antecederam a data, como a luta do UFC na Casa Branca, por exemplo. Isso fez parte das comemorações dos 250 anos da independência dos Estados Unidos. E aí, então, a gente tem, de um lado, os democratas, a oposição, acusando Donald Trump de sequestrar essa data e dizendo que ele está se beneficiando, inclusive, desses eventos que está fazendo aqui, pela forma como os contratos estão sendo feitos. E do outro lado, a Casa Branca, né, na figura de Donald Trump, dizendo que não, que só queria fazer algo grandioso para essa data importante. E muita gente vindo aqui e usando, de fato, o boné de Donald Trump, do movimento MAGA. Então, muita gente vindo aqui exatamente para ver Donald Trump também. Então é um país polarizado nesse 4 de julho, Tainá. Obrigada, Mari. Mas ainda tem uma segunda pergunta para você, para a gente continuar nosso bate-papo, tentar entender melhor essa celebração. Durante todo o dia, aconteceram eventos para comemorar o aniversário dos Estados Unidos. Quais foram, Mariana, as principais celebrações? Quais são os seus destaques de hoje? Tainá, aqui em Washington, eu estou nessa feira, né, que chama Great American State Fair, que é uma feira com estandes dos estados norte-americanos. Cada estado tem um estande aqui mostrando algo, né, local, mas alguns estados governados por democratas não mandaram representantes, preferiram não participar exatamente por aquilo que eu estava explicando agora há pouco, né, pela acusação de Trump usar o 4 de julho de forma política. Aqui nessa feira também estão acontecendo sobrevoos de jatos, de aviões militares. A cada meia hora a gente vê caças passando, aviões militares passando por aqui. Mais tarde vai ter o discurso de Donald Trump e vai ter um show de fogos também. Agora, essas comemorações se espalham pelo país. Lá em Nova York, com fumaça nas cores da bandeira dos Estados Unidos. Lá na Filadélfia, enterraram uma cápsula do tempo que deve ser aberta em 2076, no aniversário de 300 anos da independência dos Estados Unidos. Então, é um 4 de julho que realmente tem uma importância especial. Não só, né, como eu disse, a data, ela tradicionalmente é importante, mas nesse ano há uma importância especial pela marca dos 250 anos, por esse marco dos 250 anos de independência.
E também é um ano em que o pessoal aqui da Costa Leste está sofrendo com o calor. Eu vi aqui muita gente, infelizmente, aqui na feira, passando mal, precisando da ajuda de socorristas, carros de socorristas passando por aqui para tentar ajudar essas pessoas, porque não só o calor está muito forte, mas a umidade também, né? A umidade acaba piorando a situação, porque eleva a temperatura, fica mais difícil evaporar o suor, fica mais difícil do corpo se resfriar. Então, aqui tem o pessoal que veio para cá, está tendo que lidar com esse calorão e o sol, que às vezes sai assim, ó, igual agora, e vem forte, Tainá. Tô vendo, Mari, um pessoal aí passando atrás suado, viu? Vai pegar uma sombrinha por enquanto, depois a gente volta a conversar. Falamos agora de Venezuela, da triste situação dos venezuelanos depois dos terremotos no país. As autoridades da Venezuela atualizaram o balanço de vítimas dos terremotos. Segundo o governo, pelo menos 2.954 pessoas morreram. Isso representa um aumento de pouco mais de 300 mortes em relação à atualização anterior. Críticos apontam, porém, que esses números estão subestimados. O Serviço Geológico dos Estados Unidos, por exemplo, traz uma avaliação de que em tremores dessa magnitude, o número de mortes ultrapassa 10 mil. O governo venezuelano afirmou que cerca de 16.500 pessoas estão feridas. 16 mil estão desabrigadas e pouco menos de 6.500 foram resgatadas. As autoridades não informaram oficialmente quantas pessoas estão desaparecidas. Uma loja do McDonald's está sendo usada agora como ponto de atendimento hospitalar aos sobreviventes. A gente vai até lá com Daniela Sambrano. Ela, aliás, esteve no local mais cedo e agora traz uma reportagem sobre o assunto. Vamos ver. No meio desta tragédia encontramos iniciativas cidadãs que vale a pena mostrar como esta, um grupo de médicos e um grupo de jovens de Barquisimeto que transformaram um local comercial, um restaurante na Venezuela, em um hospital de campanha para atender tanto a pessoas como animais. Neste lado que estão os animais, podem ver, podem olhar os cães resgatados, os gatos resgatados. Eles atendem primeiro, brindam a atenção primária e depois tentam contactar as suas famílias. No caso de não aparecer, então também os colocam em adopção para que possam ter um bom hogar. Como vem na sua TV, eles estão muito organizados nesta área, estão todas as medicinas e insumos médico-quirúrgicos fora que fazem a atenção destes animais neste espaço, e na zona de dentro estão eles que estão com ar-condicionado, estão bem cuidados, há muita gente acá trabalhando para ajudar, e do outro lado, no fundo, está a atenção hospitalária. Nós não nos vamos acercar por respeito a estas pessoas, mas cá estão atendendo também a pessoas vítimas do terremoto. No caso dos animais, já eles têm atendido perto de 250 animais. No caso das pessoas, siguen chegando pessoas feridas após esta tragédia e cá podem ser atendidos por médicos especializados. Oba, vamos falar de Copa do Mundo? A seleção brasileira encerrou hoje a preparação para o duelo contra a Noruega pelas oitavas de final. A principal novidade no treino, feito hoje em Nova Jersey, foi a presença de Rafinha entre os companheiros. Recuperado de uma lesão na coxa direita, o atacante participou normalmente da atividade, não relatou dores e demonstrou que está à disposição para voltar a campo. Ainda assim, a comissão técnica de Carlo Ancelotti mantém cautela. A definição sobre o retorno do camisa 11 vai ficar para as horas que antecedem a partida. Por outro lado, Lucas Paquetá não treinou e está fora do confronto oficialmente. Gabriel Martinelli é o favorito para a vaga e Danilo Santos aparece como opção para o titular do time. A gente já tem a primeira seleção classificada para as quartas. Marrocos está nas quartas de final da Copa do Mundo. Agora há pouco, a seleção africana venceu o Canadá por 3-0 em Houston e garantiu a primeira vaga entre os 8 melhores do torneio. O grande nome foi o meio-campista Azzedine
Ounahi, autor de 2 gols no segundo tempo. O atacante Soufiane Rahimi fechou o placar já nos acréscimos. O resultado marcou a eliminação do Canadá, o primeiro país sede a dar adeus ao Mundial de 2026. Agora os marroquinos aguardam o vencedor do duelo entre Paraguai e França para conhecer o próximo adversário na Copa do Mundo. Essas foram as principais notícias do momento. Eu volto daqui a pouquinho com mais informações no Agora CNN. Fique agora com o Esportes SA. Até já já. Não saia daí, eu te espero.